Né? Começamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso encontro de leitura do Mal-Estar na Cultura, né? Do Freud, desta edição aqui. E vamos compartilhar. Nós estamos no PDF, na página. Só aparecer aqui para mim. Para de dar aviso, máquina, deixa eu ver. Isso, página 311. E no texto escrito, nós estamos na página, aqui na obra, na paginação da obra, nós estamos na página 385. Sem mais delongas, deixa eu ajeitar meu ar-condicionado aqui, porque o calor de Piracicaba está matando pessoas. Vamos lá. Então, continuamos daqui do e agora, né? Como ele fala de duas concepções, eu tô com vontade de voltar um pouquinho. Vocês não estão? Deixa eu ver se eu acho um ponto de retorno aqui. Eu vou voltar uma página, hein? Esse parágrafo aqui. Voltamos uma página, então, né? Afinal, a contradição entre essa tese e o que afirmamos anteriormente sobre a gênese da consciência moral não é tão grande e vemos um caminho para reduzi-la ainda mais. A fim de facilitar a exposição, tomemos o exemplo da pulsão de agressão e suponhamos que nessas condições, sempre se trate de renúncia pulsional. É evidente que essa será apenas uma suposição provisória. O efeito da renúncia pulsional sobre a consciência moral ocorre, então, de maneira tal que cada parcela de agressão que deixamos de satisfazer é assumida pelo supereu, e a sua agressão contra o eu aumenta. Eu devo ter falado, eu lembro que eu falei isso, não sei se nesse momento do texto, mas destacaria aqui, né? Aqui a gente encontra o que parece ser o epicentro daquele movimento da Melanie Klein, quando fala da projeção do seio bom e da introjeção do seio mal, né? Um ódio que seria exteriorizado não pode ser exteriorizado, por exemplo, contra a mãe, afinal é ela que alimenta, a mãe não pode ser má, né? Incapaz de lidar com essa ambivalência, a criança projeta o seio bom na mãe, né? A mãe é toda boa e a parte má, supostamente da mãe, a criança engole, né? A parte má e começa a criar aí a dimensão superegóica, né? Desse superego perseguidor, né? O que não está bem de acordo com isso é o fato de a agressão originária da consciência moral ser a severidade prolongada da autoridade externa, ou seja, de não ter nada a ver com a renúncia. Mas superamos essa desarmonia se supusermos outra derivação para esse primeiro provimento de agressão no superior contra a autoridade que impede a criança as primeiras, mas também as mais importantes satisfações, tem de necessariamente ter se desenvolvido nela uma medida considerável de inclinação à agressão, não importando de que espécie eram as renúncias pulsionais exigidas. Forçada pela necessidade, a criança precisou renunciar à satisfação dessa agressão vingativa. Ela sai dessa situação economicamente difícil pela via de mecanismos conhecidos, acolhendo em si por identificação essa autoridade inatacável que agora se torna superior e apodera-se de toda aquela agressão que, enquanto criança, teríamos gostado de praticar contra ela. O eu da criança precisa se contentar com o triste papel da autoridade rebaixada dessa forma, do pai. Trata-se de uma inversão da situação, como é tão frequente. Se eu fosse o pai e você o filho, eu te trataria mal. A relação entre supereu e eu é a do retorno desfigurado Entstellt, pelo desejo de relações reais entre o eu, ainda não dividido, e o objeto externo. Isso também é típico, mas a diferença essencial é que a severidade originária do supereu não é aquela, ou não é muito bem aquela que experimentamos da parte dele, ou que a ele atribuímos, mas representa a própria agressão contra ele. Se isso procede, podemos realmente afirmar que a consciência moral teria no início surgido da repressão de uma agressão e, no curso posterior, teria se fortalecido com novas repressões como essas. E agora? Qual dessas duas concepções está certa?
A primeira que nos parecia geneticamente tão inatacável, ou essa nova, que aprimora a teoria de uma maneira tão bem-vinda. Evidentemente, ambas se justificam também segundo o testemunho da observação direta. Elas não se opõem uma à outra e até mesmo coincidem em um ponto, pois a agressão vingativa da criança também será determinada pela medida de agressão punitiva que ela espera do pai. Mas a experiência ensina que a severidade do supereu desenvolvida por uma criança não reproduz de modo algum a severidade do tratamento que ela própria experimentou. Elas parecem ser independentes. Uma criança que recebeu uma educação amena pode adquirir uma consciência moral severa. No entanto, também seria incorreto querer exagerar essa independência. Não é difícil nos convencermos de que a severidade da educação também exerce uma forte influência na formação do superior infantil. Isso significa que, na formação do superior e no surgimento da consciência moral, atuam conjuntamente fatores constitucionais inatos e influências do meio, do ambiente real, e que isso de forma alguma é estranho, mas a condição etiológica geral de todos os processos dessa espécie. Também podemos dizer que quando a criança reage aos primeiros grandes impedimentos pulsionais com uma agressão demasiada, ela está seguindo, ao fazê-lo, um modelo filogenético e está indo além da reação justificada na atualidade, pois o pai dos tempos pré-históricos era certamente terrível e podia-se esperar dele o grau mais extremo de agressividade. As diferenças entre as duas concepções da gênese e da consciência moral diminuem, portanto, ainda mais se passarmos da história do desenvolvimento individual para do filogenético, de um jeito. Se não me engano, estamos aqui em 30, né? Um pouco antes de 30. Então a ideia de genética tal qual conhecemos hoje, eu acho que isso não tinha nem lei de Mendel nessa época, tá? Não tenho certeza, mas o Mendel eu acho que é posterior. Então, quando fala filogenética aqui, é no sentido de herança de tradição, né? Muito mais cultural e não. O que eu tenho certo é que não é genético nos termos que a gente pensa, né? Alelo, azão, azinho, guanina, citocina e aquelas coisas todas. Não, esquece tudo isso, tá? Isso tudo foi desenvolvido depois. E esse filogenético é no sentido assim, a gente pode tirar a palavra filogenético, eu acho, aqui, e colocar a palavra evolutivo, tá? Na biologia, por exemplo, a gente tem a chamada árvore filogenética, né? Que você tem desde dos seres mais presentes no planeta hoje, mais antigos até os mais contemporâneos, né? E uma possibilidade de evolução entre eles, né? Então você tem, por exemplo, protostômios, deuterostômios, todos têm gástrula, todos têm mórula, mas cada um evolui de um jeito diferente, né? Então, nessa lógica da filogenética, de uma espécie de tradição evolutiva. E aqui, óbvio que essa tradição evolutiva é muito mais marcada no sentido de uma tradução de cultura do que de gen. Até porque essa ideia de um pai primordial é uma hipótese freudiana, né? Que está lá no Totem e Tabu. E que nunca foi comprovada, né? É meio que a árvore da maçã de Adão e Eva do Freud, né? Ela tem uma função mítica para o pensamento psicanalítico e não uma função real. A gente não espera encontrar um pai de uma horda primitiva da época que nós humanos éramos clãs, quase como se fôssemos agrupamentos de lobos, né? O que acontece é que talvez isso nunca tenha existido dessa maneira. Contudo, o modo com o qual a gente se organiza hoje, para o Freud, é como se a gente um dia tivesse tido essa organização. Então, essa organização existe na psicanálise como um passado mítico necessário para a gente entender certas raízes dos nossos funcionamentos atuais. O que não quer dizer que essa raiz tenha na prática existido tal e qual. Então, esse filogenético aqui, evolutivo. Na minha concepção, tá? Eu não sou nenhum linguista, nenhum filólogo para dizer que é isso aí. Mas eu desconfio, tá? Como diz o grande argumento do mundo dos memes contemporâneos, né? É verdade esse bilhete, né? Olha lá, o Edival, se não me engano, as leis de Mendel foram publicadas em 1865. Valeu, Edival. Então, eu estava enganado aqui, ó. Então, já tinha Mendel na metade do século XIX, né?
Mas de qualquer modo, a genética que a gente concebe hoje não tinha essa genética high-tech, mega power, né? Com você saber os mais íntimos e finos detalhes, né? Mas, segundo o Edival, as ervilhas do Mendel, sim, né? Certo? Beleza. É, Filogenético. Vamos lá. Em compensação, aparece uma nova diferença importante nesses dois processos. Não podemos negligenciar a hipótese de que o sentimento de culpa da humanidade provenha do complexo de Édipo e que foi adquirido com o assassinato do pai pela união dos irmãos. Esse que eu acabei de falar, né? Esse pai hipotético aí. Naquele tempo, houve uma agressão que não foi reprimida, mas executada. A mesma agressão cuja repressão deve ser a fonte do sentimento de culpa na criança. Eu não me surpreenderia agora se um leitor exclamasse irritado. Então é inteiramente indiferente se matamos o pai ou não. De qualquer maneira, teremos um sentimento de culpa. Nesse caso, podemos nos permitir algumas dúvidas. Ou está errado que o sentimento de culpa provenha de agressões reprimidas, ou então toda essa história do assassinato do pai é um romance, e os filhos do homem pré-histórico não mataram seus pais com mais frequência do que fazem os de hoje. Além disso, se este não é nenhum romance, mas uma história plausível, então teríamos um caso em que aconteceria aquilo que o mundo inteiro espera, ou seja, que nos sintamos culpados por realmente termos feito algo que não pode ser justificado. E para esse caso, que, de qualquer maneira, acontece todos os dias, a psicanálise ficou nos devendo uma explicação. Isso é verdade, deve ser reparado. Mas também não é nenhum segredo especial. Quando ficamos com o sentimento de culpa, após fazermos algo errado, e porque o fizemos, deveríamos antes chamar esse sentimento de remorso. Ele diz respeito apenas a um ato, pressupondo naturalmente que uma consciência moral, a propensão a se sentir culpado, já existisse antes do ato. Portanto, um remorso como esse nunca irá nos ajudar a encontrar a origem da consciência moral e do sentimento de culpa. Nesses casos cotidianos, o andamento costuma ser o de que uma necessidade pulsional adquiriu a intensidade para fazer valer a sua satisfação contra a consciência moral, ainda que com sua força limitada. E de que, com o enfraquecimento natural da necessidade causado por sua satisfação, é restaurada a relação anterior de forças. Portanto, a psicanálise faz bem ao excluir dessas discussões o caso do sentimento de culpa por remorso, por mais frequentemente que ele possa ser e por mais que seja sua importância prática. Mas, se o sentimento de culpa remontar até o assassinato do pai originário, tratou-se, afinal, de um caso de remorso. E por acaso não haveria, naquela época, de acordo com os pressupostos, consciência moral e sentimento de culpa antes do ato? De onde veio o remorso nesse caso? Certamente esse caso tem de nos esclarecer o segredo do sentimento de culpa e colocar um fim aos nossos embaraços e penso que o faça. Esse remorso foi o resultado da ambivalência primordial de sentimentos em relação ao pai, pois os filhos o odiavam, mas também o amavam. Depois que o ódio foi apaziguado com a agressão, o remorso pelo ato veio à luz, o amor veio à luz o amor. Erigiu o supereu por identificação ao Pai, deu-lhe o poder do Pai, como que por punição pelo ato de agressão praticado contra ele. Criou as restrições que deveriam proteger contra a repetição do ato. E como a inclinação à agressão em relação ao pai se repetiu nas gerações seguintes, o sentimento de culpa continuou existindo e reforçou-se novamente a cada agressão reprimida e transferida pelo supereu. Penso que agora, finalmente, compreendemos duas coisas com toda clareza: a parte do amor no surgimento da consciência moral e a inevitabilidade fatal do sentimento de culpa. Assassinar o pai, ou abster-se do ato, não é realmente decisivo. Tem-se necessariamente de se sentir culpado nos dois casos, pois o sentimento de culpa é a expressão do conflito de ambivalência, da eterna luta entre Eros e a pulsão de destruição ou pulsão de morte. Daí que um dos hinos, um dos momentos máximos da igreja, da missa, é quando o fiel bate no próprio peito e clama: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa.
né? A culpa precisa existir porque expressa uma ambivalência, porque afinal, ainda que você diga amar o Pai, você é um temente a Deus. Não basta amar o Pai, é preciso temê-lo. E a religião é a chave da estrutura neurótica obsessiva. Funciona, né? Funciona assustadoramente. Assim, é um negócio que fala, caramba, dá sempre certo, não falha, né? E é interessante que do modo que ele traz, se então, quando se matou lá o pai primordial, havia um amor nele e, portanto, o fato de matá-lo faz com que surja uma culpa, e essa culpa é a mãe do superego. E se isso acontece nos próximos pais, então não precisou ter matado o primeiro pai. É engraçado que ela é uma ideia que nasce e de quando ela nasce, ela se retroalimenta de modo que ela não precisaria ter nascido. É como se fosse um moto perpétuo, né? É bonito, é uma ideia em moto perpétuo. Já ouviram falar do moto perpétuo? Põe ali no YouTube, moto perpétuo, né? É como que é moto, igual motocicleta, moto. Acho que é separado, né? Ou na nova ortografia juntou. Acho que juntou. Moto perpétuo, né? Não sei se é separado, pode ser. Moto perpétuo é um aparelho utópico que deveria funcionar sozinho, né? E daí no YouTube você vai vários vídeos de alguém falando, ah, eu consegui inventar o moto perpétuo. É óbvio que tem corte, que é edição, tem o famoso, que é a bolinha que ela cai, ela pula para cima, pum, ela cai de novo no mesmo lugar, ela fica eternamente rolando. Só que tem uma sacanagem, tem um ímã aqui que acelera essa bolinha. Então, você não consegue um aparelho que funcione sozinho com sua própria energia. Existe um filme nacional muito bom chamado Kenoma, que fala da história de um cara que quer criar um moto perpétuo e tal. Esse raciocínio é um raciocínio em moto perpétuo, né? Ou seja, isso se perpetua nas gerações, essa relação de ambivalência, de amor e ódio diante do pai. E é isso que gera a culpa. Você não precisa ter matado o pai, mas em algum momento você desejou a morte do pai para ficar com a mãe. Em algum momento você desejou o fim de seus pais para superar os seus pais. E bom, esse sentimento lhe gera culpa. Mas espera lá, você não matou ninguém. Não interessa. O sentimento é a ação, né? Isso daí ninguém disse. Isso daí eu tô elaborando. Eu acho que daqui a uns 50 anos eu vou chegar a alguma conclusão importante. Não sei se vai dar tempo de escrever, mas acho que eu sou novo ainda. Eu acho que eu chego lá. Que assim, às vezes eu falo isso para os pacientes, né? E existem pacientes que estudam psicanálise, alguns já estão começando na psicanálise e tal, né? Atender e tal. E às vezes o paciente está falando de si, ele fala: Não, porque isso daqui é um recalque que eu tenho, porque aqui eu preciso fazer laço, aqui eu faço bordo. Eu falo: Viu, eu sei que você sabe, Lacan, mas e você? A linguagem do inconsciente é o sentimento. Eu queria que você revisitasse os cheiros do seu medo. Como que isso te afeta? Qual é o sentimento que tem aí? Não, porque o furo aborda, né? O sujeito barrado, tá, tá. Não. E o sentimento? No final das contas, é esse sentimento. E o crime da criança é o sentimento. A criança não matou ninguém. Ela não fez mal a ninguém aos pais, né? Em nenhum momento ela fez mal aos pais. Mas no sentimento dela, é esse sentimento. Daí que é como se esse sentimento nascesse. Como se ele, como não? Ele nasce nas pessoas miticamente, de modo que nos leva a pensar que a estrutura pela qual ele se organiza nos sugere a existência de uma primeira vez que isso aconteceu. Quando nós deixamos de ser, sei lá, Neandertais e qualquer outro, homens de Cro-Magnon, em algum momento a gente virou humano e quando virou humano, a gente teve uma relação de ambivalência com os pais, né? E essa ambivalência de amor e morte sugere
que é a culpa, que gera a culpa, sugere que um dia a gente matou os pais. Sugere. Mas talvez a gente nunca tenha matado. E esse pensamento é um moto perpétuo. A gente não sabe como que nós humanos começamos a pensar desse modo. Ah, mas em outras comunidades, outras culturas não tem. Olha, há que se estudar cada cultura, né? Talvez não tenha dessa maneira, mas questões análogas, relações de ambivalência, assim como a gente pode dizer que toda cultura tem um incesto, tem a noção de proibição do incesto, o que é incesto para cada cultura é diferente, né? O que é o significado do incesto para cada cultura é diferente, mas toda cultura proíbe incesto. Então, eu quero imaginar que toda cultura estabelece com seus antepassados relações de ambivalência. Cada cultura é uma. E daí, se isso existe, existe relações de demarcação de sentimentos não bem elaborados. E daí, talvez, processos de recalque em diferentes culturas. Mas, claro, cada cultura é muito diferente da outra. Mas, de um certo modo, nós humanos tendemos a ter relações de ambivalência para os nossos ancestrais. E. Fábio, bem rapidinho, Oi, oi, oi. que, que tem um livro do Malinowski, que é Sexo e Repressão na Sociedade Selvagem, Aham, que ele vai justamente falar sobre isso, né? Que aí ele vai pensar o complexo de Édipo na sociedade dos trobiandeses, né? A partir da cultura melanésia, que é uma cultura basicamente matrilinear, né? aham. Com base no direito materno. E aí a conclusão que ele chega é justamente essa, né? Que dá para aplicar a estrutura, digamos assim, do complexo de Édipo, no, né, a forma que o Freud pensa, o complexo de Édipo, nas estruturas na sociedade melanésia. Né? Ah, sim, sim, massa, é, Edival. E assim, se eu não me engano, foi esse semestre, né, o Benja, a gente leu. A gente já chegou nesse texto com o Fabiano, foi, né? A gente passou, né, sobre Chegamos, isso daí, né? foi Hum. o texto do Malinowski, É, foi do Malinowski, né, que ele falou. Bruno Malinowski, né, É, que é justamente essa questão mítica, né, do Freud, que é, ele vai, né, ele explica um pouco isso, né? Inclusive tem algumas sociedades que não que são matriarcais, né? matrilineares, é. Então, e aí ele questiona essa questão desse Édipo universal. É, não, é isso que o Edival tá trazendo mesmo. E é legal. Que assim, bom, e tem todo um debate aí mesmo, né? O que o Fabiano lá no IB procurou trazer pra gente é que assim, tem uma galera que entende que não tem essa universalidade, né? Eu creio, mas enfim, quem sou eu na fila do pão, né? Mas enfim, a gente não é ninguém na fila do pão, mas é alguém na fila do pão, tá lá, né? Esperando o pãozinho, né? Eu tendo a acreditar, como um curioso, assim, de que de alguma forma tem essa universalidade do complexo de Édipo. O que não dá para esperar é um complexo de Édipo nos moldes da cultura ocidental tal e quale, né? O que assim, o que até porque para cada sociedade o que é mãe, o que é pai, né? O conceito de pai não é exatamente esse, o que é o incesto, né? Eu até comentava, acho que foi na aula do Fabiano, né, que pro Davi Copenau, né, na comunidade lá do qual que é Yanomami, né? Pros Yanomami, me parece que a grande questão do, se eu não estou enganado, do incesto é muito mais do homem com a sogra do que do homem com a mãe, sabe? Assim, a grande proibição do incesto. Então você fala, nossa, que loucura. É, porque o conceito de mãe, pai, de incesto, para cada cultura varia demais. Então não dá para você pegar uma régua. É papai, mamãe, até porque, vamos lá, não precisa nem ir longe. Na nossa própria cultura, você vai falar, então, um casal homoafetivo não tem complexo de Édipo? Tem, né? Mas como é que é? Então, nessa criança com pais que têm o mesmo gênero, por exemplo, né? A estrutura do complexo de Édipo se dá de outros modos mais complexos que não do suposto papai e mamãe. E tá tudo bem. É como se, daí que a gente fala para Lacan, né? O nome do pai não é o pai, é uma função o nome do pai. Não precisa do pai para ter o nome do pai, né? É uma função. Então, é óbvio que isso é mais. Agora, de qualquer modo, eu ponto para o Freud por trazer esse debate, né, à luz aí e tal. Mas
Mas eu acho, você, eu pelo menos acredito que tanto para quando eu estava em análise e quando analisando e vendo meus pacientes, né, e participando aí da análise dos pacientes, assim, eu sempre costumo a pensar, eu acho que é óbvio, né, que é, é onde está a ambivalência, né? É farejar ambivalências. Onde está a ambivalência, né? A hora que ela surge, fala, "Bom, é aqui, tá. Aí é aqui. Pode começar. Achou ambivalência, pode, né? Se você estava cavando com uma enxada, a hora que você encontra ambivalência, pegue um pincelzinho e comece, porque você está chegando perto da arqueologia, do trabalho arqueológico, né? De encontrar as raízes, né, neuróticas do sujeito, né? Parece que vai para essa dimensão, né? Esse conflito é alimentado assim que é atribuída ao ser humano a tarefa de vida em comum. Enquanto essa comunidade só conhecer a forma da família, ele tem de se manifestar no complexo de Édipo, instituir a consciência moral e criar o primeiro sentimento de culpa. Se for tentar uma ampliação dessa comunidade, o mesmo conflito se prolonga e se reforça em formas que são dependentes do passado e terá como consequência uma nova intensificação do sentimento de culpa. Como a cultura obedece a um impulso erótico interno. Legal isso, né? Como a cultura obedece a um impulso erótico interno que lhe ordena reunir os seres humanos em uma massa intimamente ligada, ela só pode atingir essa meta pela via de um fortalecimento sempre crescente do sentimento de culpa. Olha que sensacional essa afirmação. O que foi iniciado com o pai se consuma com a massa. Se a cultura for o percurso de desenvolvimento necessário da família até a humanidade, então está indissoluvelmente ligada a ela, como consequência do conflito de ambivalência inato, como consequência do eterno desacordo entre amor e anseio de morte, a intensificação do sentimento de culpa, talvez elevado a um ponto que o indivíduo acha difícil tolerar. Somos lembrados da comovente acusação do grande poeta contra os poderes celestiais. Vocês nos conduzem para a vida e deixam que o pobre se torne culpado, depois o abandonam ao tormento, pois toda a culpa é vingada na terra. Já vou ver quem é o poeta, mas eu tenho uma desconfiança. E bem que podemos suspirar com o reconhecimento de que é dado a certas pessoas extrair verdadeiramente sem esforço do turbilhão dos próprios sentimentos os conhecimentos mais profundos, aos quais o resto de nós tem que preparar o caminho por meio de uma incerteza torturante e de um tatear incansável. Eu acho que esse cara é o Goethe porque ele gosta de citar o Goethe, mas pode ser o Heine também. Hum, será que é o Heine? Um dos dois. Ou o Heine ou o Goethe. Ou vou errar, vamos ver. 102, né? Ah, Goethe. Tadã! Ê, Freudão, velho. Um goetheano mardito, né? Ah, no Wilhelm Meister ainda. Putz, né? Nossa, uma obra famosa do Goethe. Hein? É isso aí. O Freud é um maldito goetheano, não tem como, né? Não tem como, né? Ele tem síndrome de Goethe. Olha só, é, aí enquanto eu estava lendo isso daqui, eu estava tendo uma piração nessa coisa antropológica. O nosso antropólogo de plantão aqui, Edival, trouxe essas questões do Brônio, né? Do Bronislaw Malinowski, né? E daí, cara. Que assim, eu tive uma piração agora, porque a gente tá entre a psicanálise, ela é divertida por vários fatores, mas também porque ela tá entre a literatura e a biologia, né? E, né, sempre tem um transitar. E daí eu tava pensando que assim, olha só, a humanidade só tem uma raça, né? Só tem Homo sapiens, né? Homo sapiens sapiens, né? Que é a raça humana. Só tem uma. Óbvio que a gente usa vários conceitos de raça para uma questão histórica, inclusive de dimensão social importante. Culturalmente tem mais, mas em termos biológicos só tem uma raça. Qualquer ser humano de qualquer lugar do planeta, tendo relações com qualquer outro ser humano do planeta, em caso de gravidez, v- tende a gerar um indivíduo fértil, né? Ou seja, não há interraça. Diferentemente do jumento e da égua que fazem o burro, diferentemente do como é que é? Do canário da terra com o pintacilgo, que gera um pintagol, que é um híbrido,
né? Eu falo que meu pai criava pintagol, né? Ele, que é um híbrido também, não tem na natureza, né? Um passarinho que canta muito bem, muito bonito. Então, assim, isso não existe entre seres humanos. E por que não existe? Porque o ser humano nunca deixou de ter contato com outro ser humano. E aqui o Freud joga essa ideia, né? Fala, olha, essa coisa vai de pai à comunidade por uma espécie de um contágio e pela pulsão de vida de estabelecer laço. Então, nunca houve um período da Terra em que seres humanos não ficaram. Porque para que você tenha raças diferentes, você, nas teorias biológicas lá, você precisa de isolamento geográfico. Você precisa que, sei lá, você tem uma comunidade e daí teve uma falha geológica que afastou um agrupamento e depois de, sei lá, séculos e séculos e séculos e séculos de distância, eles acabam desenvolvendo características genéticas muito distintas a ponto de formar raças e espécies diferentes, né? Por conta desse isolamento geográfico. Pois é, nunca houve isolamento geográfico que desse conta de impedir o contato entre humanos. De forma que a aparência fenotípica do sujeito que a gente olha pode parecer muito diferente, mas às vezes um sujeito branco tem muito mais uma genética em comum com um sujeito negro, alguém de pele clara com alguém de pele escura, tem uma genética muito mais próxima do que alguém de pele clara com outro de pele clara. Isso, quem estuda genética sabe, fala que, olha, essa nossa expressão fenotípica, ela se dá por tantas questões que a questão genética é desprezível em termos de falar o fenótipo é esse. Nós aqui que vivemos num um país muito miscigenado, nós sabemos quantas pessoas que são, você olha e fala, a pessoa até se diz branca ou tem uma pele muito clara e pai e mãe são negros. Isso não raras vezes acontece. E o contrário, pessoas negras têm um filho muito branco, e daí você tem até preconceitos dentro de família. Tem todo um rolê desse, porque a questão genética não determina tão categoricamente o fenotípico humano quanto está pensando, porque a expressão fenotípica é muita. Se isso é verdade, olha só. Então é por isso que a gente pode desconfiar de uma raiz edipiana comum. Por quê? Porque o ser humano nunca conseguiu o distanciamento de outro ser humano de tanta força e com tanto tempo a ponto de criar espécies ou raças diferentes. Então, de certo modo, as culturas humanas sempre circularam e entrecruzaram entre si, de modo que, por mais distantes que sejam, existe algo em comum nessas culturas que ainda se preserva, por mais que nós no Brasil sejamos muito distantes das pessoas que estão no Japão. Você vai falar, ah, pronto, pronto. Agora o Fábio, na arrogância intelectualoide dele, porque ele usa um chapéu de Indiana Jones e tem meia dúzia de livro na costa, ele acha que ele pode vir com uma teoria dessa. Olha, aí eu vou ter que chamar os universitários. Quem pensa um pouco assim é um sujeito que eu gosto muito. Você fale mal dos meus antepassados, mas não fale mal dele, que esse daí eu gosto também. É um historiador chamado Carlo Ginzburg. O Carlo Ginzburg tem um livro chamado História Noturna. Tô olhando para ele aqui, não achei ele aqui, senão eu até pegava para vocês verem. O História Noturna do Carlo Ginzburg, que é um livro que ele vai estudar os rituais de Sabá do mundo moderno, né? E que vai ver as pessoas que foram para a Inquisição. Ele vai estudar os relatos de Inquisição. E no livro História Noturna, ele quer pensar como é que pode, na Europa, populações tão diferentes, culturas tão diferentes, terem rituais, terem histórias, narrativas sobre bruxas tão próximas umas das outras, e sobre rituais de demônios, bruxaria tão próximos uns dos outros. Se esses povos têm raízes muito distantes, o que faz deles comum? E a resposta ao longo do livro do Carlo Ginzburg, do historiador italiano Carlo Ginzburg, é justamente algo nessa dimensão da circulação da cultura, que justifica raízes comuns culturais, ainda que as expressões finais sejam diferentes, mas elas apresentam como se fosse uma raiz comum, porque afinal o humano não conseguiu distanciar-se de outro humano a tal ponto de criar uma cultura tão diversa. Então, eu posso estar viajando muito na batatinha, mas talvez e só talvez a explicação filogenética das raízes de um Édipo pode se dar justamente pelo mesmo motivo que seria nós não termos conseguido criar raças e espécies humanas diferentes a partir do Carlo Ginzburg. Eu posso estar louco? Claro.
o que não quer dizer que esteja completamente errado. Vamos ver o que o Edival falou aqui. Quer ver que é o Edival? Eu geralmente adivinho. É o Edival. A corrente difusionista. Ah lá, tem nome isso que eu disse. Se o Edival falou, o bagulho existe. Tá vendo? Fábio, Oi. tem essa questão filogenética, eu não me lembro exatamente aonde, mas em algum momento eu li e fiquei maravilhado. Tenho até que rever isso, não sei se foi Moisés Monoteísmo. O Freud ele fala em questões de traumas que ocorreram com antepassados, que são passados uns para os outros nos genes, né? Eu não sei se tu já ouviste falar disso, mas, por exemplo, Não. medos que as pessoas possam vir a ter, né? Muitas vezes podem ter sido registrados em questões traumáticas em gerações passadas e até em gerações arcaicas, né? Então, isso daí. Eu acho que hoje isso é estudado pela epigenética, Pode... Ah, tá. É, ouvi falar assim. né? E naquele tempo, eu acho que não existia epigenética, só É, existia a filogenética, né? tá. É. Então, é um estudo novo que veio abraçar toda essa teoria freudiana, entendeu? Olha Então, só. por exemplo, medos que as pessoas possam vir a ter, eu não sei se ligado à estrutura psicótica, neurótica, Uhum. questões que aconteceram no passado e que hoje são passadas, né, de gerações em gerações, né, medos, enfrentamentos que os seres humanos tiveram lá na pré-história, entendeu? E que fizeram e que dão essa constituição nossa de entendimento de mundo, de ambiguidade, etc. Não, você sabe que você tá falando isso, e esses dias eu vi um vídeo no YouTube, né? Um short, né? É um biólogo. É um rapaz carismático. Como é que é? É um professor de biologia, Jubilu, coisa assim. E ele tava falando de epigenética, mano. Legal você ter falado isso. Ele tava falando, e parece que esse cara é um professor sério. Eu já vi alguma coisa do trabalho dele, mas enfim. Se a gente for ver tudo que a gente acha interessante na internet, a gente não respira, né? Então, mas me parece que ele é muito competente, e tal, pesquisa as coisas. E assim, ele estava falando que existe, parece, a possibilidade de gerações que passaram fome. Foi na Polônia, não sei se foi na Holanda, onde é que foi, que passaram fome devido a uma grande fome que teve na época da Segunda Guerra Mundial, e a fome foi muito piorada por conta do próprio exército hitlerista que impede a aproximação de comida, um rolê desses aí. E nessa brincadeira. Brincadeira, né? Brincadeira trágica, brincadeira de matar pessoas. Muitas pessoas sobreviveram, mas assim, a fome, a experiência da fome foi muito marcante. E essa experiência da fome parece ter deixado uma marca genética nas pessoas, de modo que as gerações futuras acabavam desenvolvendo comportamento compulsivo alimentar em resposta do período de fome dos seus antepassados no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Eu até iria além que isso, eu não acho que uma coisa impede a outra, mas assim, quanto também, se a gente entrar numa pirada lacaniana, quanto que a gente não vai reconhecer, lacaniano no sentido de aproximar a psicanálise da linguística, quanto que as neuroses dos pais e dos avós não são transmitidas aos seus filhos. Os pais e filhos que passaram por violência, por fome, né? Por abusos, por situações vexatórias, e que isso deixou marcas, né, na personalidade neurótica dos sujeitos. Como que isso depois passa para os filhos, ainda que os filhos nunca tenham passado fome ou nenhuma experiência negativa, independentemente da dimensão epigenética, mas pela própria marcação na cadeia de significantes dessa comunidade, dessa cultura, porque afinal as pessoas significam juntas, né? Elas constroem cadeias que se compartilham, que se comunicam umas com as outras, né? E como isso não está marcado, né? Nos códigos de cultura e interpretação do mundo, né? E, isto posto, sendo o homem um ser cultural, parece que ele não consegue
deixar de compartilhar essas coisas, e daí acaba compartilhando, possivelmente construindo uma cultura comum, né? Sim. O Edival aqui, onde é que tá aqui a conversa? Me acusou a queima-roupa de difusionista, mas eu gostei dessa acusação, eu acho que pode ser. Eu vou pesquisar sobre esse negócio de difusionista aí, mas pode ser, pode ser, né? É interessante, eu não sabia, mas, Hein, né? Fábio? Oi. E não que isso daí não possa ser trabalhado, perlaborado pela psicanálise, Não, né? claro, Porque muito pelo por contrário. mais que a pessoa tenha essa constituição, ou essas questões significantes já trazidas por questões genéticas, todos têm entrada no simbólico, né? Então, Sim, a partir do momento que você simboliza tudo isso, você pode tratar, inclusive, em gerações futuras, claro. né? Então, é É. muito interessante. Um exemplo que é assim dessa questão genética, por exemplo, é o pintinho que quando nasce que quebra o ovo sem ninguém ter ensinado que ele vê o gavião no céu, ele já se corre para se esconder. Ah, é mesmo, né? Tá, tem isso, olha só. Bem lembrado. No final das contas, quem tava certo é aquela banda de rock gaúcho. Eu Fábio, tô procurando aqui. Tem uma, como é que é? É o Engenheiros Fábio, do Havaí. Oi, quem cadê fala? o Edival? O Edival. É o Eu gostei Ronald. da provocação do Edival e do Benjamin também. Eu não sei como é que você é difusionista, se você compartilha das produções do Clifford Geertz, né? O Clifford Geertz, na interpretação das culturas, e parece que você também leu e entendeu ali o que estava acontecendo, que era justamente a discussão que o Benjamin e você estão tendo, né? Ele estava o Clifford Geertz da escola antropológica simbólica, né, estadunidense, estava discutindo com os evolucionistas, né, com os cientistas que estavam dizendo para ele que as coisas eram genéticas e tal, e o Geertz estava discordando, falou não, tem aí uma resposta simbólica, né, a nível do simbólico do Da corpo, cultura, né? né? É, Cultura, tudo é cultura. Então, a cultura está fazendo com que você produza mais endorfina ou dopamina, ou seja lá qual for as substâncias que estão sendo utilizadas, né? O oferecimento de drogas, enfim, a questão da cultura mesmo. Então, eu não sei porque que o Edival falou isso não, mas eu atravessei aqui para fazer não, ótimo, replicar é essa isso aí. provocação, Não, né? não, inclusive o Clifford, é legal você falar do Clifford Gates, eu nem lembrava que eu lembrava, um dia eu li, confesso, mas nossa, você falou, deu até vontade de falar, puta merda, o que que era mesmo que eu tinha lido? Eu já não lembro mais. Agora, não, esse difusionismo aí que o Edival falou, eu achei interessante, mas eu, na verdade, não sei é nada. Então, eu não posso dizer que eu não sou, porque eu não sei. Agora, pelo que eu entendi que ele falou, eu achei que faz sentido. É legal, eu acho que. E assim, é interessante que você trouxe essa oposição, mas aí, assim, é muito fácil achar que resolve um problema quando você tá nesse estado que eu tô, de lembrar muito pouco dessas referências, né? Então, assim, quando você não sabe, tudo fica muito simples, né? Mas, que é o meu caso, mas assim, eu Não, tenho pra tranquilo, mim. É, eu só fiz essa réplica aqui também, porque eu aham, lembrei de uma outra coisa que você estava falando dos países que passaram por fome na década tá. seguinte, né? Você estava até falando isso aí e tal. É, No leste europeu, na União Soviética, isso está em sussurros. Sussurros, não sei se você. Orlando Fig, né? não É, li, é, não li. na década seguinte, na União Soviética, na Cortina de Ferro, né? Década de 70, 80, por ali, se descobriu que depois que esses países passaram fome, na década de seguinte você tem uma epidemia de anorexia, né? Isso Tá. está lá em sussurros, no Orlando Fig. Olha só. Então, isso é interessante, né? Interessante essa abordagem que você está falando, porque a fome escreve algo de corte, né? É, De-
A autorrecriminação, né? Defesa, uma defesa contra o real, né? Mas você sabe que eu tenho uma desconfiança e que assim, eu não tenho razão nenhuma. É só uma desconfiança mesmo. Que assim, e daí, se eu entendi direito e a gente pensar numa possível oposição entre como é que é o nome do que o Edival falou aqui? O difusionismo e o pensamento do Goethe, eu fico imaginando em que medida isso precisa mesmo ser uma oposição, já que assim tem essa dimensão assim genética, né, epigenética e tal, e na cultura. Então, e talvez mais louco seria se a gente talvez descobrisse, de algum modo, que uma coisa não impede a outra, que essa demarcação pode ser feita epigeneticamente e pode ser feita na cultura também, né? É que eu acho que na cultura é muito fácil de se localizar, porque assim, talvez porque é com isso que a gente trabalha, né? Como a gente não trabalha com epigenética, a gente trabalha com cultura, a gente acha mais fácil lidar com cultura, né? Mas talvez a gente fique achando que não, a genética invadindo a área da cultura, a cultura invadindo a genética, mas talvez essas coisas. Não que eu quero assim. Eu tô sendo aqui, como é que é, um lulista dos conceitos, né? Fazer a como é que é o nome? Fazer a conciliação, né? Mas assim, me parece tão possível de que dê para ter esse encontro entre uma dimensão epigenética e uma dimensão, por assim dizer, culturalista. Eu Mas acho que não eu sei. estou escutando, eu acho que eu estou escutando um deslocamento, Fábio, eu acho. Ah, Assim, você falando, eu acho que eu entendo um deslocamento, assim, eu não entendo uma oposição, eu fiz oposição para mexer com o Edival aqui, né? hum, Mas não é de fato eu entendo um deslocamento, assim, eu acho que o eixo da pergunta seria assim, como é que isso se espalhou lá no aham, difusionismo para o que isso significa aqui, que é o simbólico, né, do Goethe. tá. Então são acho que parte de perguntas diferentes, né? É, É por isso há um deslocamento entre os dois, que aparentemente se apresenta como oposição, mas não necessariamente, né? tá. É. Não, mas que se a gente repõe as perguntas, a gente chega, né? Por exemplo, você pode pensar também nessa. Criar uma espécie de. Ou criar não, isso já foi criado, né? De pensar filolinguisticamente, então, nos antepassados, como que pela linguagem, né? E como pelo simbólico se organiza. Então a gente poderia fazer esse movimento, porque. Mas também no final das contas, me parece que essas coisas são muito menos estudadas do que a gente gostaria, né? No final das contas, tem muito mais pergunta que resposta, né? Na verdade, tem um grande não sei de todo mundo. Como é que essas coisas chegaram até aqui do jeito que elas chegaram, né? Parece que a gente tem várias possibilidades, né? Mas não tem uma resposta, eu acho, né? Agora, também não sei, né? Não tem ou eu não tenho, né? Porque não é o que eu estudo, né? De repente vai aparecer alguém aí da filolinguística e vai falar: esse cara aí tá falando besteira, a gente já sabe, todo mundo já cansou de estudar isso daí, né? E eu não sei, né? Aí eu só complementar de modo bem cultura pop, que é uma marcação minha, que no final das contas, quem define e explica tudo isso, melhor que qualquer antropologia ou questão genética, é a banda Engenheiros do Havaí com a música Herdeiros da Pampa Pobre, né? Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou para trás, porque eu não quero deixar para o meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Porque eu não quero deixar para o meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Era sobre isso. Você aplicar isso ao Freud aqui, você entende toda essa organização epigenética, filogenética que se organiza num debate. No final das contas, né? Achando a minha saída pela cultura pop, né? Bom, vamos ao 8. Olha só, rumo ao final aqui, hein, do texto. Tendo chegado ao final de um caminho como este, e que diga, sujeito Freud, a gente foi muito além aqui, a gente viajou longe, que estava propondo. O autor necessariamente tem de pedir desculpas aos seus leitores por não ter sido um guia mais habilidoso, por não tê-los poupado da experiência de passar por trechos áridos e por desvios tortuosos. Não há dúvida de que se pode fazê-lo melhor. Quero tentar a posteriori compensar alguma coisa.
o Freud e suas retóricas, né? Em primeiro lugar, suspeito que entre os leitores tenha ficado a impressão de que as discussões sobre o sentimento de culpa têm ultrapassado o âmbito deste ensaio, ao tomarem um espaço excessivo, formado para a margem, formado para a margem seu outro, desculpa, forçando para a margem seu outro conteúdo, com o qual elas não estão sempre em íntima relação. Isso pode ter perturbado a estrutura do ensaio, mas corresponde inteiramente à intenção de colocar o sentimento de culpa como o problema mais importante do desenvolvimento da cultura e de demonstrar, olha só, demonstrar, né? Botou um M aqui, N, que o preço a pagar pelo avanço da cultura é uma perda de felicidade em consequência da intensificação do sentimento de culpa. O que ainda soa estranho nesse enunciado, que é o resultado final da nossa investigação, pode ser provavelmente remetido à relação inteiramente peculiar e ainda absolutamente incompreendida entre o sentimento de culpa e a nossa consciência. Nos casos comuns de remorso, que consideramos normais, o sentimento de culpa se faz perceptível à nossa consciência com suficiente clareza. É que estamos acostumados a dizer consciência de culpa, em vez de sentimento de culpa. Do estudo das neuroses, às quais certamente devemos as indicações mais preciosas para o entendimento do que é normal, resultam relações plenas de contradição. Em uma dessas afecções, a neurose obsessiva, o sentimento de culpa impõe-se em alto e bom tom à consciência. Ele domina o quadro patológico, bem como a vida do doente, mal deixando que apareça outra coisa a seu lado. Mas na maioria dos outros casos e formas de neurose, ele fica completamente inconsciente, sem por isso manifestar efeitos mais insignificantes. Os doentes não acreditam em nós quando lhes atribuímos um sentimento de culpa inconsciente para sermos compreendidos, eles nem para sermos compreendidos por eles, nem que seja pela metade. Falamos-lhes de uma necessidade inconsciente de punição, na qual o sentimento de culpa se manifesta. Mas a relação com a forma da neurose não deve ser superestimada. Mesmo na neurose obsessiva, há tipos de doente que não percebem seu sentimento de culpa, ou então apenas o sentem como um mal-estar atormentador. Uma espécie de angústia quando são impedidos de realizar certas ações. Deveríamos poder entender essas coisas de uma vez por todas, mas ainda não podemos. Talvez aqui seja bem-vinda a observação de que o sentimento de culpa, no fundo, não seja nada além de uma variedade tópica da angústia, Angst. Em suas fases posteriores, ele coincide inteiramente com o medo, Angst, do supereu. Aqui o tradutor mantém, né, essas questões, porque no alemão Angst é angústia, né? Mas Angst também é medo, né? Então tem um jogo de medo e angústia, uma correspondência entre medo e angústia na língua alemã, que não é direta para a gente, né? A gente é óbvio que a angústia está próxima do medo, mas uma coisa não é exatamente a outra. Para a Alemanha da época do Freud, em termos de linguagem, era assim, né? Então daí essa dimensão. E no caso da angústia, as mesmas variações extraordinárias aparecem em sua relação com a consciência. De alguma forma, o medo se esconde por trás de todos os sintomas, mas ora reclama ruidosamente a consciência toda para si, ora esconde-se tão perfeitamente que somos obrigados a falar de medo inconsciente, ou, se quisermos ter uma consciência moral mais puramente psicológica, já que o medo é, antes de tudo, apenas uma sensação, Empfindung, de possibilidades de medo. E é por isso que podemos perfeitamente pensar que, mesmo a consciência de culpa produzida pela cultura não seja reconhecida como tal, que em grande parte permaneça inconsciente ou venha à luz como um mal-estar, como uma insatisfação, para a qual procuramos outras motivações. Pelo menos as religiões nunca subestimaram o papel do sentimento de culpa na cultura. Elas até mesmo surgem, o que eu não havia apreciado em outro lugar, com a pretensão de libertar a humanidade desse sentimento de culpa que eles chamam de pecado. Esse daqui, que é quanto? 54, né? Eu acho que é o futuro de uma ilusão. Quer ver? Que em outro lugar, acho que é o futuro de uma ilusão. Vamos ver? Patã! Ele mesmo, né? Esse texto parece bem um prolongamento, né, do futuro de uma ilusão que a gente viu antes, né? É legal, né?
A partir da maneira como essa redenção é obtida no cristianismo, pela morte por sacrifício de um único indivíduo que dessa maneira assume para si a culpa, uma culpa comum a todos, tiramos então uma conclusão sobre a qual pode ter sido a primeira ocasião para a aquisição dessa culpa originária com a qual a cultura teve início. E eu, de novo, né? Totem e tabu. Uau, que legal, né? Como esse texto faz essa ponte, né? Entre o futuro de uma ilusão e o totem e tabu, né? Que legal esse movimento, né? É possível que acabe não sendo muito importante, mas não será supérfluo que esclareçamos o significado de algumas palavras como supereu, consciência moral, sentimento de culpa, necessidade de punição, remorso, que talvez tenhamos utilizado muitas vezes de maneira frouxa e intercambiável. Todas se referem à mesma conjuntura, mas nomeiam diversos aspectos dela. O supereu é uma instância explorada por nós. A consciência moral é uma função que, entre outras, atribuímos a ele, que deve vigiar e julgar as ações e intenções do eu, exercendo uma atividade de censura. O sentimento de culpa, a rigidez do supereu é, portanto, a mesma coisa que a severidade da consciência moral. Ele é a percepção concedida ao eu de que ele é vigiado dessa maneira. Ele é a estimativa da tensão entre os anseios do eu e as exigências do supereu. E o medo dessa instância crítica que está na base de toda relação, a necessidade de punição, é uma manifestação pulsional do eu, a qual, sob a influência do supereu sádico, tornou-se masoquista, isto é, ela utiliza para fins de ligação erótica com o supereu uma parcela da pulsão existente no eu para destruição interna. Não deveríamos falar de consciência moral antes que um supereu seja comprovado. Quanto à consciência de culpa, é preciso reconhecer que ela existe antes do supereu, portanto, antes também da consciência moral. Ela é então a expressão imediata do medo da autoridade externa, o reconhecimento da tensão entre o eu e esta última, o derivado direto do conflito entre a necessidade de ser amado por essa autoridade e a pressão para a satisfação pulsional, cuja inibição engendra a inclinação para a agressão. A sobreposição desses dois estratos do sentimento de culpa, um por medo da autoridade externa e outro por medo da autoridade interna, dificultou-nos a visão de algumas das relações da consciência moral. Remorso é uma designação geral para a reação do eu em um caso de sentimento de culpa. Ele contém um material pouco transformado de sensações de medo ainda eficazes em um segundo plano. Ele próprio é uma punição que pode incluir a necessidade de punição. Ele também pode, portanto, ser mais antigo que a consciência moral. Ah, estamos na 318, né? Deixa eu ver onde que a gente foi parar, porque talvez a gente possa. Ah, não, tem mais um pouquinho? Ou paramos por aqui? Deixa eu ver, nós estamos na 391, a gente vai até 405, né? É, vamos ler um pouquinho. Não fará mal nenhum apresentarmos mais uma vez as contradições que nos confundiram durante algum tempo em nossa investigação. O sentimento de culpa deveria ser, em certo ponto, a consequência de agressões que foram evitadas. Mas, uma outra vez, e precisamente em seu início histórico, o assassinato do pai, a consequência de uma agressão executada. Também encontramos a saída para essa dificuldade, a instauração da autoridade interna do superior, justamente alterou essas relações de maneira profunda. Antes, o sentimento de culpa coincidia com o remorso. Fazemos notar a propósito que os termos remorso deve ser reservado para a reação que ocorre após a efetiva execução da agressão. Depois, a diferença entre a agressão intencionada e a agressão realizada perdeu a sua força em consequência da onisciência do superior. Agora, um ato de violência realmente executado podia gerar sentimento de culpa, como o mundo inteiro sabe, tanto quanto um ato de violência simplesmente intencionado, como a psicanálise o reconheceu. Para além da alteração da situação psicológica, o conflito de ambivalência de ambas as pulsões originárias produz o mesmo efeito.
Estamos próximos da tentação de procurar aqui a solução do enigma da relação variável do sentimento de culpa para com a consciência. O sentimento de culpa que provém do remorso pela má ação teria necessariamente de permanecer consciente, e o sentimento de culpa que provém da percepção do mau impulso poderia permanecer inconsciente. Só que não é tão simples assim. A neurose obsessiva o contradiz energicamente. A segunda contradição era de que a energia agressiva com a qual pensamos estar equipado superior, de acordo com uma das concepções, simplesmente prolonga a energia punitiva da autoridade externa e a conserva para a vida anímica, enquanto outra concepção estima que seria muito mais a nossa própria agressão que não alcançou utilização, a que deve ser mobilizada contra essa autoridade inibidora. A primeira doutrina pareceu adaptar-se melhor à história, a segunda, à teoria do sentimento de culpa. Uma reflexão mais a fundo, quase que obliterou demais essa oposição aparentemente inconciliável. O que restou de essencial e de comum é que se trata de uma agressão deslocada para o interior. A observação clínica permite, por sua vez, distinguir realmente duas fontes para a agressão atribuída ao supereu, das quais uma ou outra exerce o efeito mais forte em cada caso, mas que, de maneira geral, agem conjuntamente. Penso que aqui seja o lugar para defender seriamente uma concepção que eu havia sugerido anteriormente, como uma hipótese provisória. Na literatura analítica mais recente, constatamos uma predileção pela doutrina, segundo a qual qualquer espécie de impedimento, qualquer satisfação pulsional inviabilizada, teria ou poderia ter como consequência a intensificação do sentimento de culpa. Acredito que estaremos obtendo um grande benefício teórico se isso for adotado apenas para as pulsões agressivas, e não encontraremos muita coisa que contradiga tal suposição. Pois, como devemos explicar dinâmica e economicamente que, em lugar de uma exigência pulsional não realizada, ocorra um aumento do sentimento de culpa? Isso parece, no entanto, só ser possível pelo caminho mais longo, no qual o impedimento da satisfação erótica suscita uma parcela de inclinação agressiva contra a pessoa que perturba a satisfação, e em que essa própria agressão tem de ser novamente reprimida. Mas nesse caso, então, é apenas a agressão que se transforma em sentimento de culpa ao ser reprimida e atribuída ao supereu. Estou convencido de que poderemos apresentar muitos processos de uma maneira mais simples e mais transparente se restringirmos as pulsões agressivas à descoberta da psicanálise sobre a derivação do sentimento de culpa. A consulta do material clínico não fornece, nesse caso, nenhuma resposta clara. Por quê? De acordo com nossa pressuposição, as duas espécies de pulsão quase nunca aparecem em estado puro, isoladas uma da outra, mas a apreciação de casos extremos certamente apontará na direção que eu espero. Estou tentado a extrair uma primeira vantagem dessa concepção mais severa, aplicando-a a um processo de recalcamento. Os sintomas das neuroses são, como aprendemos, essencialmente satisfações substitutivas para desejos sexuais não realizados. Olha o momento síntese do Freud, né? No andamento do trabalho analítico, aprendemos, para nossa surpresa, que talvez toda neurose oculte um montante de sentimento de culpa inconsciente, por sua vez. Que talvez toda neurose oculte um montante de sentimento de culpa inconsciente, que, por sua vez, consolidam os sintomas através da sua utilização como punição. Agora parece plausível formular esta proposição. Quando um esforço pulsional sucumbe ao recalcamento, seus elementos libidinais são transpostos em sintomas e seus componentes agressivos em sentimento de culpa, mesmo que essa proposição só esteja correta em uma aproximação mediana. Ela merece o nosso interesse. Vou ler Mas de novo. então aí, Oi, fala. mas então aí ele está querendo dizer que o sentimento de culpa da neurose ligado à pulsão sexual traz uma sexualidade que carrega uma agressão.
Porque lá Sim. atrás ele falou que o sentimento de culpa estaria ligado basicamente à agressão. Aham. É isso? É, mas não é a mesma coisa? Ou eu não entendi? Não, porque é aqui ele fala, né? Ah. A neurose obsessiva está ligada a um impulso sexual, né? Aham. Sim. E lá e mais atrás ele falou que o sentimento de culpa está ligado basicamente à agressão. Então o neurótico ele tem que ter uma agressão por detrás da pulsão sexual, é isso? Não, Para poder sentir culpa? eu não acho que é uma agressão, pelo que eu tô entendendo, eu não acho que é uma agressão por uma agressão seja por trás da pulsão. Eu acho que é concomitante à pulsão, né? Essa pulsão ela é recalcada, né? Uhum. Essa pulsão, essa pulsão erótica, ela tem uma dimensão agressiva. Aí a Sim, pulsão é recalcada, se torna sintoma. E a agressividade se transforma. A pulsão, ela é erotismo e agressividade. Assim, do jeito que eu tô sim. entendendo, tá? Veja se eu não tô falando besteira. Ela é Por isso que é erotismo, recalque, que é esse é, recalque que traz essa culpa toda do superego, isso. né? É, erotismo e agressividade. Aí o erotismo é recalcado, se torna sintoma. E a agressividade é convertida em culpa, Sim, né? E daí. A agressividade se torna em culpa, o mecanismo é. Como é que é o nome? Me foge essa expressão, que é do Freud também. Como é que é quando a pessoa diz uma coisa pelo seu oposto? é uma antítese, um paradoxo, Não, tem outro nome, que é, por exemplo, aquela pessoa que fala, eu gosto tanto dele, é tão bonzinho, na verdade tem raiva. formação reativa. Obrigado, isso, a formação reativa, né? A culpa, ela funciona como num processo de formação reativa, né, diante de uma violência. Ele é super violento, mas ele se coloca culpado, né, quase num processo de formação reativa, digamos assim. É que a formação reativa seria mais em relação ao objeto e tal, mas tô extrapolando o conceito de formação reativa aqui. A formação Mas reativa é o que faz o menino sair do Édipo, né? O ódio uhum. que ele sente para o pai se transforma em amor. Nesse tema sim, né? Então aqui, no modo que eu estou entendendo, é uma formulinha, vamos dizer assim, né? Uma síntese, né? Dessa dimensão neurótica, né? Até quero reler esse pedaçozinho porque achei muito legal onde ele chega aqui, né? Agora, parece plausível formular essa proposição. Quando o esforço pulsional sucumbe ao recalcamento, seus elementos libidinais são transpostos em sintomas. Ah lá, e seus componentes agressivos, então, é a pulsão, esforço pulsional, pulsão. A pulsão, ela tem elementos libidinais e tem componentes agressivos, né? A pulsão tem essas duas partes. A parte libidinal, ela é recalcada, né? Mas vira sintoma. Ela é recalcada que ela, é porque vira sintoma porque ela vai para o pensamento. O Sim, pensamento fica libidinoso. É e ele por não isso. aceita, então ele recalca, né? Aí você tem um Exato. sentimento sem representação, né? Ele precisa ser representado, ele precisa ser simbolizado, né? Daí aquela que eu acho uma explicação muito legal. Quem fala isso, essa metáfora, é aquele psicanalista da internet, youtuber aí, mas o cara é bom, me parece muito bom, que é o Lucas Napoli, né, da Confraria Analítica, isso acho que é o nome, uma coisa assim. E ele fala que, diferentemente, por exemplo, o sintoma para medicina é um problema, né? A pessoa chega lá com crise de ansiedade. O que é o pensamento? Vamos resolver a crise de ansiedade. Você dá um remédio para não ter crise de ansiedade. Pronto. É isso. Aí você tira o remédio, possivelmente volta? Possivelmente volta, né? Muito difícil que não volte. Mas por quê? Porque você tirou o sintoma. Então, a medicina tal qual está organizada, não só no Brasil, mas a gente sabe que no Brasil, ela é uma máquina de tentar neutralizar sintoma. Para o psicanalista, o sintoma é uma carta. E essa é a metáfora do Lucas Napoli, né? Eu acho sensacional. É uma carta. Então, ao psicanalista, tem um sintoma, olha só, vamos abrir esse sintoma. Vamos abrir essa carta e vamos ler essa carta, porque sintoma diz. O que diz, daí é a questão de que o psicanalista ele tende a procurar, né?
cada um com as suas decisões aí no consultório, mas ele tende a falar, bom, eu só prefiro que o paciente vá ao psiquiatra quando assim, não, realmente ele precisa de uma ajuda de medicação. Por quê? Porque a medicação vai ocultar o sintoma. E quando oculta o sintoma, tira da gente, do processo analítico desempenhado pelo paciente, a possibilidade de ler, né, essa informação que está vindo, essa mensagem do inconsciente. Falou, ó, isso daqui tem uma dimensão aqui, tem um pecado meu aqui que eu preciso entender. Ele está lendo como pecado e está se martirizando nessa dimensão. E a questão agressiva é a culpa, né? E que aparece muito nessa forma de uma culpa e que incompreensível, né? E muitas vezes para o paciente, até depois que ele trabalha, que ele elabora, ele até pensa, nossa, mas por que sentir culpa disso, né? Eu gosto muito de, de usar esse recurso de colocar o paciente, porque se a gente só trabalha com criança, mesmo a criança no adulto, mas sempre criança, às vezes eu costumo trabalhar dessa forma com o paciente, de perguntar: olha só, se você encontrasse uma criança nessa situação, assim, 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 desse modo, o que que você diria para essa criança? É muito engraçado, é muito delicioso, ponto para Freud, ver como, uma vez que o paciente chega numa situação de fragilidade infantil, de momento de próximo desses momentos neuróticos, ele é muito agressivo, ele é muito superegóico com essa criança. Fala, mas espera lá, olha lá, essa criança, você encontra uma criança hoje, nessa idade aí, nessa situação aí, o que que você faria? Ah, não, eu acolheria, eu entenderia, afinal é só uma criança. Olha que legal. Então, acolha a sua criança, afinal. Né? É a sua criança. E por que que você está sendo, por que que você é capaz de ser bom com todas as crianças do mundo, menos com a criança que é você? Que curioso, né? Que superego terrível, né? É interessante e acho que é um pontaço, um golaço do camarada Freud aqui, né? Nessa sistematização. Fala, beijo. Não, eu não sei se é verdade essa história, mas teve uma. Vocês que conhecem o Freud, alguém chegou com ele e falou: Mas por que que você não atende criança? Ele falou: Atendo criança todo dia. Todos os pacientes que chegam comigo estão trazendo essa criança que tem medo, que não soube elaborar as coisas. Agora eu estou me lembrando tu falaste do futuro de uma ilusão, né? Que deságua aqui no sentimento oceânico, aquela coisa toda. E o totem tabu, né? E muitos outros também da metapsicologia. O Fabiano estava falando que esse texto é o texto do Freud mais lido no mundo inteiro. É mesmo? Faz sentido. Antropólogos, sociólogos, médicos, todo mundo lê esse texto em algum momento, né? Muito interessante isso, né? Faz sentido, faz sentido. Caríssimas, caríssimos, eu acho que esse texto ele caminha visivelmente para uma conclusão e eu acho que não é chegada a hora da gente concluí-lo, assim, muito. Então, vamos ficando por aqui. Deixa eu ver se eu encontro onde a gente, por acaso, alguém acompanhou no texto impresso aqui, para a gente achar. No PDF, paramos na página 320, né? É isso mesmo? Deixa eu deixar já demarcado. No PDF, paramos na página 320. E no físico eu não sei. PDF 320. Hoje é dia 24/10. Então tá, depois eu acho a parte física do texto. Deixa eu fechar aqui. Falta quantas páginas, Fábio? Então, eu não sei lá, né, quanto é que tá na 320, mas a gente começou aqui no 385, né? A gente foi
pelo menos até uma 395. Então, a gente vai até a 405, umas 10 páginas. A Umas gente 10, lê, em geral, quantas páginas por encontro, tu sabe? 10, um pouco menos. Então, a tendência é muito grande de a gente terminar no próximo encontro, Uhum. né? E daí eu estava comentando na nossa sessão Cochicho na Coxia, né, a possibilidade de trazer até o Rodrigo Cerqueira, né, que é leitor de Machado, para a gente fazer um encontro para ler a Igreja do Diabo do Machado de Assis, né? Para a gente fazer a transição machadiana para o próximo texto, que é Psicologia das Massas, Análise do Eu, né? Para a gente doutorar em sentimento religioso e, e sociologia, um pouco de psicanálise e sociologia contemporânea, né? Porque eu não sei como é que tá soando para vocês, mas me, tem uma dimensão contemporânea muito forte, né? Nesses textos, assim, como parece que é tão hoje, é tão já, tudo isso que está sendo dito aqui, né? É sempre uma agoridade muito vívida, né? No É isso. futuro de uma ilusão, nossa senhora. Parece que ele foi escrito ontem, né? É, futuro de uma ilusão. Esses dias um amigo falou que fez aniversário, né? E falou: Olha, onde que está o jovem que era sonhador agora, que eu estou ficando velho? Eu falei: Você já leu O Futuro de uma Ilusão do Freud? Falei, importa, né? Acho que é importante, né? A gente lidar com isso um pouco. Gente, é sempre um prazer encontrá-los às sextas-feiras aqui. Muito obrigado pela presença, pelas contribuições, pela leitura. Valeu demais. Boa sexta-feira para todas e todos. Obrigadíssimo. Valeu. Boa sexta-feira. Tchau, pessoal. Bom final de semana.